Vamos para mais uma aula de história do nono ano. E galera, a gente vai para o capítulo 5, onde hoje a gente vai explicar sobre a temática o Brasil nos anos de 1920, tá certo? Então você abra aí o seu livro, no capítulo 5 de história, faça a leitura dele, é importante. Mesmo você assistindo esse vídeo explicativo desse conteúdo do capítulo 5, Brasil nos anos 20, importante você fazer a leitura. Por quê? Porque ao fazer a leitura, com a explicação, você vai compreender muito mais, tá certo? Então vamos lá. Então, Brasil nos anos de 1920. Então, qual era o contexto do Brasil no ano de 1920? O que estava se passando no mundo que estava tendo influência no Brasil? Então, a Europa, ela viveu o quê? Um período da Belle Époque, um período de uma bela época, de grandes invenções, de inovações tecnológicas, né? Invenção do rádio, invenção da automóvel, cinema, certo? Tudo isso que também vai chegar no Brasil nos anos 20, tá certo? Tudo isso que foi está sendo criado desde o final do século XIX e início do século XX na Europa, chegará ao Brasil aí em 1920. E aí a gente também pode incrementar, por exemplo, o futebol. O futebol também chegou no Brasil no final dos anos do século XIX e vai começar a se popularizar aí já a partir, né, dos anos 20 no Brasil, tá certo? É claro que ainda não era de forma profissional, mas começava a se popularizar. Então, com essas grandes inovações tecnológicas, então vivia um período bastante, né, belo, né? Por isso que vai ser chamado de bela época no período. Só que no finalzinho aí dos anos 20, principalmente os países que adotavam como sistema econômico o capitalismo vão sofrer, né, bastante com a crise de 1929, tá certo? Então a gente vai adentrar sobre essa questão da crise de 1929, que vai ter influência na crise da República Oligárquica. Então, revisando, o que é a República Oligárquica? A República Oligárquica é aquela república onde quem vai estar no poder são as grandes elites agrárias, elas que vão se perpetuar no poder, vão se revezar no poder. Como é que era o governo brasileiro nesse período aí da Primeira República? A gente estudou naquele capítulo que falava sobre a Primeira República, sobre a República da Espada, que era governada pelos militares, e a República Oligárquica, que era governada pela elite agrária, né? Que elite agrária é essa? É a elite, principalmente o quê? Os grandes fazendeiros de café do Brasil, né? O principal produto de exportação brasileiro era o café. É o café que era a mola da economia no Brasil nos anos 20. E aí, nesse primeiro tópicozinho aí, a gente vai ter a política de valorização do café. O café aí, mola da economia brasileira, e é claro que o governo brasileiro ele vai investir, ele vai valorizar ainda mais a questão do café. Então, se vive um período de crise onde o café não está vendendo como estava vendendo antes, então precisa o quê? Proteger esse café. Então o governo ele vai desde os anos 20, ele começa no início dos anos 20 até no início do século dos anos 10 e até o início dos anos 20, já tinha uma política de valorização do café, onde quando o café começou a cair as suas vendas, o governo comprava a produção desses fazendeiros de café, para que esses fazendeiros de café, esses grandes produtores de café, não falirem, né, não quebrarem. Então o governo investia para que o café se mantivesse, né, sempre no topo. Só que aí, nesse segundo tópico, a gente tem o quê? A crise de 1929
e aí a queda ainda maior nas vendas de café. Por que, Luciano? O que tem a ver a crise de 1909, que começou lá nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores, com a superprodução, né, e com a super especulação? O que tem a ver com a queda nas vendas do café? Tem tudo a ver. Os Estados Unidos era um dos grandes compradores de café no Brasil, a Europa também. Como a crise econômica que vai se iniciar lá nos Estados Unidos, com a crise de 1929, vai também assolar a Europa, então os europeus também vão deixar de comprar café, o café brasileiro, e também os americanos. Então, com isso, as vendas de café para fora vai reduzir drasticamente, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente vê nessa imagem aqui, ó. O governo brasileiro, ele toma alternativa para proteger a sua economia, a questão do café. Ele vai queimar, né, o café. Ele compra sacas de café dos produtores de café, fica no armazém. Como o preço, né, ele coloca no armazém, porque como o preço do café estava baixo, para esperar o preço do café voltar a ter um preço com melhor valor. Então, como isso aí não ocorreu, o que é que o governo fazia? É claro que o café se estragava, então ele queimava café. Tudo isso para proteger o quê? Para proteger a economia. É claro que com a crise de 1909 isso vai se acentuar cada vez mais e vai gerar uma grande crise nessa produção do café, nessa economia do café no Brasil. Então, a crise de 1929, que começou lá nos Estados Unidos, que se espalhou na Europa, também vai ter reflexos, principalmente no principal produto de exportação do Brasil, que era o café. Então, vamos para o nosso próximo tópico aqui. A gente vai falar aqui dos novos personagens que entram em cena aí nos anos 20 no Brasil. Personagens o quê? Políticos, que vão ter grande relevância nos anos 20 no Brasil. Então vamos ver esse primeiro personagem. A gente vai ter aqui a burguesia industrial. Quem era essa burguesia industrial? Os burgueses eram geralmente comerciantes, grandes banqueiros, certo? Industriais. E o que é que esses a burguesia industrial, ela vai se delimitar o quê? Só aqueles donos de indústria. A burguesia, ela pode se dividir em industriais, bancários e comerciários, né? Os comerciantes. Mas a burguesia industrial, ela vai se remeter aos donos de indústria, os grandes empresários, donos de indústrias no Brasil. Então, o que é que esse personagem, essa burguesia industrial, reivindicava? Reivindicava o aumento de tributos, o aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros no Brasil. Luciano, como é que a gente entende isso aí melhor? O aumento de tributo e impostos sobre os produtos estrangeiros. Isso mesmo, aquele produto industrializado que vinha de fora do Brasil, que vinha de outro país para ser vendido no Brasil, o que é que essa burguesia industrial queria? Que essa burguesia industrial era dona de indústrias aqui no Brasil. Então ela queria vender, né? E aí tinha a concorrência do mercado estrangeiro. Então qual era a estratégia para que o produto da burguesia industrial nacional tivesse maior venda? Que o governo brasileiro taxasse mais, né, aumentasse a cobrança de impostos sobre os produtos estrangeiros. Com isso, o que ia acontecer? Com isso, iria acontecer o aumento do produto estrangeiro, e aí o produto nacional, produzido pela burguesia industrial, ia ser mais barato e iria vender mais. Então, era uma das reivindicações que a burguesia industrial queria. Outro personagem, aí nos anos 20, vai entrar em cena, é a classe média urbana brasileira. Essa classe média também tinha burgueses, mas burgueses no sentido quê? Burgueses que eram bancários, que eram comerciantes, certo? Esse pessoal aí, eles vão entrar em cena. E o que é que eles vão, na verdade, querer? Eles vão reivindicar a instituição de um voto
secreto e a moralização do processo eleitoral. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, nas aulas passadas, as eleições dos anos 20 no Brasil era realmente um carnaval, era cheia de fraudes, uma bagunça danada, certo? Não tinha, era imoral mesmo as eleições. Lembra que era o voto de cabresto, o voto era aberto. Então eles queriam o quê? O voto secreto e uma maior moralização da justiça eleitoral brasileira. Então isso que eles lutavam, a classe média urbana brasileira. Então outro personagem aqui vai ser o operariado. O operariado que trabalha nas indústrias. Então esse novo personagem que entra em cena a partir dos anos 20, eles vão ter uma grande importância, porque o que o operariado, eles reivindicavam? Eles reivindicavam do governo obter o quê? Melhores condições de vida e de trabalho, certo? Então o operariado ele reivindicava isso, queria melhores condições de vida e de trabalho, porque as condições que o operário vivia no seu trabalho nas indústrias não eram boas, né? Eles não viviam em boas condições, ganhavam pouco, as moradias que eles ficavam eram bastante insalubres, né? Não tinha nenhuma condição realmente de se viver, mas tinha que viver daquela condição. Então eles vão reclamar, vão querer melhores condições de vida. Então vão ser grandes personagens aí que vão surgir nos anos 20. Para a gente finalizar aqui a questão dos personagens, a gente tem o PCB e o PD. Sim, Luciano, que é essas siglas aí? São partidos políticos que vão ser criados a partir dos anos 20 no Brasil. O Brasil tinha dois partidos na República. Tinha o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e tinha o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro. Esses eram os dois partidos conservadores e que se revezavam no poder, né, no Brasil. Só que a partir dos anos 20 aí, em 1922, vai ser criado o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB. O Partido Comunista Brasileiro é organizado por movimentos aí, operários, criado em 1922, inspirados nas ideias, né, comunistas socialistas de Karl Marx, né, eles vão criar esse partido no intuito dentro da causa operária, né? Vão querer um Brasil mais justo, mais democrático. E aí o outro partido criado também nos anos 20 vai ser o PD, Partido Democrático. Foi fundado em 1926 em São Paulo por membros da classe média urbana que se opunham aos partidos até então, que era o PRP, que eu já falei, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro. E queria o quê? O que é que lutava o Partido Democrático? Lutavam pelo voto secreto, né, obrigatório. Então essa era a bandeira de luta do PD, do Partido Democrático. Então vamos para o nosso próximo slide, por favor. Um grande movimento que vai ocorrer nos anos 20, movimento artístico de grande relevância no Brasil, que ocorreu aí em 1922, vai ser a Semana de Arte Moderna, que vai reunir vários artistas que vão ter influência aí das vanguardas europeias, de produções artísticas europeias, né? A gente pode citar alguns artistas brasileiros que vão surgir aí nessa Semana de Arte Moderna: a Anita Malfatti, o Oswald de Andrade, certo? Mário de Andrade. Então uma série de outros artistas que vão surgir nesse período aí da Semana de Arte Moderna. Então vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Então ocorreu entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, onde ocorreram, nesse período aí, conferências, leitura de poesias, apresentações musicais e exposições de artes plásticas. Então foi um evento bastante importante, onde os artistas brasileiros puderam expor suas obras e mostraram toda a influência que tinha ainda da vanguarda europeia e mostrando um pouco dos traços brasileiros, né? Os traços indígena, os traços que tinha influência africana, toda a influência nacional era
expostas nas suas obras, tá certo? Desses artistas brasileiros. Então vamos para o nosso próximo tópico aí, que é falando sobre o movimento tenentista. Movimento bastante importante que ocorreu também nos anos 20 no Brasil. O movimento tenentista, o que é que esse movimento tenentista lutava, pessoal? O que é que eles queriam? Eles queriam, na verdade, moralizar, né? Moralizar a política brasileira. É um movimento que foi organizado pelos militares de baixa patente, né? Aí alguns tenentes, capitães de baixa patente organizaram esse movimento a favor de um Brasil mais democrático, menos corrupto, a favor de uma reforma da justiça eleitoral, de um voto secreto. Então esse movimento tenentista teve essa sua importância nesse sentido. Então vamos citar aqui os principais movimentos tenentistas que ocorreram nos anos 20. O primeiro deles aí, movimento chamado de 18 do Forte de Copacabana, que ocorreu no ano de 1922. Como é que foi esse movimento aí, 18 do Forte de Copacabana? Era o seguinte, os tenentes, né, esses militares de baixa patente, eles lutavam para não que o candidato a presidente, Arthur Bernardes, não fosse eleito presidente do Brasil. Então eles faziam oposição a esse candidato, mas acabou que esse candidato, o Arthur Bernardes, foi eleito presidente da República, e um dos primeiros atos do Arthur Bernardes foi o quê? Fechar o clube militar, que gerou o quê? Uma grande revolta por parte de alguns tenentes dos militares, certo? Que pegaram suas armas e foram tentar lutar contra as tropas federais, né, do presidente Arthur Bernardes. Então, dentro desse movimento, desse conflito, que ficou conhecido como 18 Forte de Copacabana, que vai ocorrer esse conflito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, certo? Onde 17 militares armados vão marchar para ir de encontro com as tropas federais, e mais um civil, né? Um civil que não era militar, era uma pessoa comum que também vai marchar e também vai lutar contra as tropas federais. É claro que muitos irão morrer, poucos vão sobreviver nesse conflito, mas esse primeiro movimento tenentista que lutava pela moralização contra esse autoritarismo da política brasileira, ficou conhecido aí como os 18 do Forte de Copacabana, que foram esses 18 que permaneceram aí lutando. O movimento começou aí com 1.500 pessoas, mas no final só ficaram esses 18, 17 militares e um civil. Por isso que ficou conhecido como 18 do Forte de Copacabana, tá certo? Então vamos para o próximo movimento tenentista aí, vai ocorrer em 1924, que é a Coluna Paulista. Então, resquícios desse primeiro movimento aí, do 18 Forte de Copacabana, vai ser o estopim para estourar uma revolta aí, lá em São Paulo. Alguns militares paulistas vão se organizar numa Coluna Paulista, e também alguns militares lá no Sul, que vai ser chamado de Coluna Gaúcha, vão se juntar. Primeiro a Coluna Paulista vai ter um processo de conflito com as tropas federais, aí é claro que não vai ter tanta força assim, e aí o que é que vai acontecer? Eles decidem se juntar, a Coluna Paulista com a Coluna Gaúcha, e formar uma coluna, um movimento muito mais forte e organizado, que vai ser a Coluna Prestes, que vai iniciar aí em 1925, que vai ter como líder o Luiz Carlos Prestes, que era gaúcho, certo? Que vai mobilizar uma grande quantidade de pessoas, né? Aí mais de 1.500 pessoas vão fazer parte aí da Coluna Prestes, que vão lutar aí a favor dessa moralização da política brasileira, contra essa república oligárquica, e vão percorrer o Brasil um percurso de 24 mil quilômetros a pé, certo? Eles vão andar, vão lutar em batalhas, com vários confrontos com tropas federais em vários estados brasileiros, e não vão perder. Essa Coluna Prestes, ela vai ser chamada de Coluna Invicta, porque ela nunca vai obter uma derrota. Só que aí quando a Coluna Prestes ela começa
a chegar lá na região Nordeste, e ali Bahia, tal, aí Pernambuco, Paraíba, Sergipe ali, vai ter um reforço, além das tropas federais. Muitos coronéis aí do Nordeste vão estabelecer alguns acordos com alguns cangaceiros que vão lutar, né, contra os soldados aí da coluna Prestes. E aí eles vão sofrer, né, realmente uma ofensiva, né, um contra-ataque muito pesado, porque os cangaceiros eram totalmente adaptados ao ambiente, tinham, né, uma estratégia de guerra muito melhor que os militares aí da coluna Prestes, mas mesmo assim a coluna Prestes não vai dar por vencida. Mas devido a toda essa pressão e as tropas federais querendo acabar com essa coluna Prestes e todo esse movimento que surgiu aí dos políticos locais, dos coronéis locais aí do Nordeste, de convocar cangaceiros para ajudar no combate contra a coluna Prestes, a decisão da coluna Prestes foi o quê? Muitos foram saindo da coluna, então foi enfraquecendo o movimento, e os que sobraram, né, cerca de 800 aí, eles tiveram que se exilar. Então eles foram para onde? Para Bolívia, certo? Eles foram para Bolívia, se exilaram lá, e para repensar todo o processo, todo o movimento, para que em outro momento pudesse voltar no Brasil e lutar contra todos os seus objetivos, tá certo? Então tá aí, movimento tenentista, os principais movimentos aí, ó, 18 Forte Copacabana, coluna Paulista, também teve a coluna Gaúcha, também no mesmo período, e a coluna Prestes, foram os principais movimentos tenentistas. E aí vamos para um dos principais acontecimentos ocorrido aí nos anos 20, né, já no final dos anos 20 para início dos anos 30, que foi a Revolução de 1930. Apesar que, em minha opinião, não foi uma revolução, certo? E sim uma reação. Revolução, eu já falei para vocês, é quando acontece uma grande transformação, né? Mas na verdade não houve uma grande transformação no Brasil, não, certo? Só houve o quê? Um grupo político que estava no poder, aí saiu e entrou outro grupo político, então manteve quase a mesma estrutura. Então por isso que eu não considero o quê? Uma revolução. Então vamos lá. Nesse primeiro tópico aí a gente tem o quê? O fim da política do café com leite. O que foi a política do café com leite, para lembrar? É aquela política que consistia o revezamento do poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo representado pelo café e Minas Gerais representado pelo leite. Então, uma hora o presidente era indicado pelo PRP, o Partido Republicano Paulista, uma hora o presidente era indicado pelo PRM, Partido Republicano Mineiro. Então era esse revezamento do poder. Então, fim da política do café com leite. O que é que a gente tem aí? Quem era o presidente do Brasil em 1929? É o Washington Luiz, que era do PRP, que era paulista. Então, na verdade, pela lógica da política do café com leite, quem deveria ser indicado a presidente do Brasil seria um mineiro, certo? Só que aí ele quebra esse pacto da política do café com leite e indica um paulista que vai ser o Júlio Prestes a presidente da República. Então ele vai ser candidato, o Júlio Prestes. Luciano, vai ser aquele membro da coluna Prestes? Não. Aquele da coluna Prestes vai ser o Luiz Carlos Prestes. O Júlio Prestes vai ser outro, é totalmente diferente. Cuidado para não confundir. Então, Júlio Prestes, candidato do então presidente Washington Luiz a presidente do Brasil. E aí, o que é que os mineiros, com muita raiva, né, com a quebra desse pacto da política do café com leite, que era a vez dos mineiros ter o candidato e ganhar as eleições, vai se juntar com a oligarquia gaúcha, com a oligarquia paraibana, e vai indicar também um candidato a presidente, que vai ser o atual presidente de estado, que era o Getúlio Vargas, que era gaúcho, né? Então, Getúlio Vargas vai ser candidato a presidente e o vice dele vai ser João Pessoa, que era então, né, o governador, o presidente do estado lá da Paraíba, o João Pessoa, que hoje leva o nome da capital paraibana, né, esse político João Pessoa. Então, na verdade, o PRM, né, junto com os estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba, criam um grupo político chamado de Aliança Liberal. A Aliança Liberal,
ela vai indicar Getúlio Vargas e João Pessoa para presidente. E aí o PRP, o Partido Republicano Paulista, indicava Júlio Prestes para presidente. Ocorrem as eleições de 1929. Quem ganha as eleições, lembra que naquela época, voto aberto, muitas fraudes, muita corrupção, né? Praticamente uma baixaria só as eleições. Mas quem ganha essas eleições é o candidato do então presidente Washington Luiz, o Júlio Prestes. Ele vence as eleições em 1929 e só que a Aliança Liberal ela não vai aceitar a vitória do Júlio Prestes. E aí passa um pouco de algumas semanas, alguns meses, ele ganha as eleições, só que teria um prazo aí para ele assumir, né, o Júlio Prestes, o seu governo, o seu mandato, certo? Então até o finalzinho de 29 vai acontecer alguns acontecimentos que vai ser preponderante aí para uma grande mudança no Brasil, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar aqui do assassinato do João Pessoa. Ah, Luciano, vai ser o Washington Luiz que vai matar o João Pessoa? Não. O assassinato de João Pessoa não vai ter nenhuma ligação com as eleições. O assassinato de João Pessoa não vai ter nenhuma ligação com as eleições. E sim, havia uma rixa, uma intriga política lá na Paraíba. É porque quando João Pessoa assumiu o governo lá da Paraíba, ele tirou um prefeito lá de uma cidadezinha lá paraibana, lá do poder, e colocou outro no lugar, né, nessa cidadezinha. Aí o cara ficou com muita raiva. Ficou com raiva dele e começou a planejar, né, o assassinato de João Pessoa. E aí coincidiu com esse momento das eleições aí, né, pós as eleições. Ele manda matar, assassinar o João Pessoa morre. Só que aí a Aliança Liberal vai aproveitar, né, esse assassinato do João Pessoa para mobilizar alianças políticas com os militares. Olha os militares aí, sempre os militares vão ter um destaque na política brasileira, certo? E com outras oligarquias no Brasil, né? Oligarquias que vinham de outras partes do Brasil, principalmente aí do Nordeste, do Sul, para conseguir um grande apoio para tentar derrubar o Washington Luiz. Então, vai acontecer no Brasil uma revolta armada em 1930, aí organizada aí pelos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que vai ser liderada por quem? Por esse cabinho aqui do meio, ó, o Getúlio Vargas, certo? E aí essa revolta armada, que vai ter a liderança de Getúlio Vargas aí, e também tinha a liderança de Juarez Távora lá no Nordeste, lutando ali, combatendo contra as tropas do governo. A pressão vai aumentar e o Washington Luiz vai ser o quê? Obrigado a sair, a renunciar e sair. Ele vai ser deposto do cargo de presidente, né, do Brasil, o Washington Luiz. Então Júlio Prestes nem chega a assumir a presidência do Brasil. E aí, o que ficou decidido? Quem ia assumir o governo brasileiro a partir de 1930 seria quem? O Getúlio Vargas. Assume o poder provisoriamente. Aí vai iniciar um longo período da política brasileira chamado de Era Vargas, que é o nosso próximo conteúdo que a gente vai estudar, a Era Vargas, que vai começar com esse governo provisório, que a gente vai ver nos próximos conteúdos que não vai ser nada de provisório, ele vai ficar por muito tempo no poder, tá certo, pessoal? Então tá aí. Se você não entendeu direitinho, procure reproduzir novamente o vídeo. Não esqueça de fazer a leitura do material, é muito importante a leitura do livro. Aqui está a explicação, certo? Agora, se você fizer a leitura aliado com a explicação, você vai conseguir entender melhor, tá certo? Então a gente vai ter atividades aí depois que irei passar para vocês, para ajudar na compreensão aí do assunto. Então, a gente termina a nossa aula. Lembrando aí, temos aqui o código, que é esse aqui, História 1980. Por que eu estou colocando esse código? Porque é para eu saber que o aluno assistiu essa videoaula completa, certo? Então, todos aqueles, preste atenção, todos aqueles que assistiram essa videoaula completa, eles vão ter que digitar
lá no meu privado, né? Você vai lá no meu privado, no WhatsApp, no meu privado, e vão colocar código História 1980. Porque quando você colocar esse código, eu vou ter a certeza que você assistiu a videoaula. Tá certo, pessoal? Então tá aí, até a nossa próxima videoaula e estudem direitinho, né? Qualquer dúvidas, a gente está através do WhatsApp para responder a você. Tá bom? Tchau, tchau, galera.